Bem-vindas e bem-vindos ao Didatcast, um podcast para quem ousa ensinar. Se você é ou pretende ser professor ou professora e entende que ensinar é uma forma corajosa de intervir no mundo, este podcast é para você. Uma iniciativa da disciplina de didática do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. A quarta temporada do Didatcast será dedicada à narrativa e reflexão de docentes que atuam na educação básica sobre temas afetos à área da didática. A obra de referência escolhida para essa temporada foi Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, de Paulo Freire. Olá! Me chamo Graziela Martins Jordão, sou professora de matemática na rede estadual e municipal de Florianópolis, trabalho com ensino médio e ensino fundamental 2. Sou bacharel em administração, licenciada em matemática, especialista em educação profissional e tecnológica pelo IFSC, especialista em matemática e suas tecnologias no mundo do trabalho pela Federal do Piauí. Atualmente curso mestrado em Ciências Naturais e Matemáticas pela FURB. Trabalho há cerca de mais ou menos 9 anos na educação. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu relato de experiência na educação. Atualmente eu trabalho com um novo ensino médio e tenho uma turminha de 6º ano do ensino fundamental 2. Eu leciono matemática, algumas disciplinas para o novo ensino médio de disciplinas eletivas de educação financeira e também matemática aplicada à trilha. E muitos dos conteúdos que eu abordo, eu noto em meus alunos um certo grau de dificuldade alto de compreensão. Só que uma das perguntas que eu sempre me fiz é como que eu vou conseguir identificar nos meus 40, 35, 32 alunos, como que eu vou conseguir perceber se eles estão conseguindo compreender, aprender, construir seu conhecimento de acordo conforme as aulas vão passando. Como é que eu vou conseguir identificar se eles estão olhando para eles, sabe? Se eles estão conseguindo construir esse conhecimento numa velocidade constante. Como é que eu vou conseguir reconhecer se as aulas que eu estou dando estão sendo suficientes para eles aprender? E muitas vezes eu fiquei até me perguntando, será que eu vou conseguir atingir a todos? Acho que é meio uma ideologia pensar que eu vou conseguir atingir a todos como professora dentro de uma sala. E pelo meu tempo de experiência, eu não consigo atingir a todos da mesma forma. Mas conforme os anos foram passando, eu aprendi que só passando o conhecimento de uma forma automática, onde se tem uma transmissão de conhecimento, é o que a gente fala como educação bancária, se eu ficar nesse mesmo método em todas as aulas, eu sempre vou conseguir atingir os mesmos alunos. Porque tem aluno que consegue aprender dessa forma, mas existem aqueles alunos que eles não aprendem disso, que eles necessitam de outras alternativas. Já que a gente tem que entender que cada estudante é único. Cada aluno tem seus traços, cada um deles vai aprender de um jeito. Então, se eu continuar utilizando um mesmo método, eu como docente, como professora, não consigo alcançar um número maior de alunos. Por isso eu me senti na responsabilidade de ir atrás de algum conhecimento, justamente para poder inovar. São alternativas que talvez me auxiliassem nesse processo. Nesse processo, sabe, de criação minha e deles também. Que me auxiliassem a formar estudantes justamente críticos e principalmente ativos. Não somente passivos que estão recebendo algo, mas alguém que participa dessa construção.
Só que eu entendi que para isso eu preciso também de um ambiente diferente, com contexto diferente e principalmente com metodologias criativas que despertassem a curiosidade neles, que deixassem eles inquietos, sabe? Com vontade de querer aprender mais, com vontade de ter novos conhecimentos. Não que o método de aula expositiva não funciona. Funciona sim. O que eu percebi é que se eu sempre utilizasse o mesmo método, como eu falei, eu ia continuar alcançando os mesmos alunos. Então, eu fui atrás de uma formação continuada. Fui atrás de cursos, de especializações, fui atrás de novas ideias, novos conceitos, novos conhecimentos, para conseguir atingir novos alunos. E que me possibilitassem realizar essa construção conjunta do saber. Para eu encontrar como docente um papel diferenciado, não só de transmissão de saber, de transmitir o conhecimento, de repassar, mas sim de também motivar, auxiliar, pesquisar junto com ele, viver junto com o meu aluno, aprender junto com ele. Já que a gente, em sala, tem essa troca. E é uma troca boa, que não envolve só os conhecimentos científicos. Envolve muita emoção e afeto. Mas para isso, eu preciso de um preparo. Eu não posso simplesmente chegar lá e jogar um conhecimento de qualquer forma. Eu preciso aprender. Eu preciso ir atrás de novos métodos, de novas ferramentas, para chegar na frente de uma sala de aula com conhecimento efetivo, tranquila e me posicionando de uma forma como uma educadora, uma forma segura e que o aluno se sinta seguro também. E nessa busca constante, eu encontrei muitos métodos diferenciados. E de vez em quando eu aplico uma coisa diferente que eu aprendi. Particularmente, eu me identifico muito com ensino híbrido, em que a gente utiliza tecnologias, mídias, mas eu também utilizo muito gamificações com tecnologia ou sem tecnologias, porque isso desperta todo um espírito de desafiador no aluno. Trabalho muito com storytelling, envolvendo o aluno dentro de uma história, alcançando um clímax e passando nesse momento o conhecimento todo necessário do conteúdo que eu quero que ele aprenda. Aprendizagem em pares, que um auxilia o outro nesse processo. Rotação por estações, que traz essa curiosidade para o aluno de estar trabalhando com ferramentas diferentes e de estar em movimento. Aprendizagem por problemas, que traz essa criatividade, essa agução de ele ser crítico e de encontrar diferentes resoluções, por meio de projeto para desenvolver algo diferente. E claro, as TICs, que são as tecnologias. Porque dentro da nossa realidade hoje de sala de aula, a gente vê que nossos alunos, e nós também, estamos inseridos nesse meio. E o nosso aluno, ele é tecnológico, né? E quando eu lido com adolescentes, que eu ensino no novo ensino médio, são crianças que nasceram já nesse meio tecnológico. E eles têm toda uma curiosidade em volta da tecnologia. E muito que eles utilizam dessa tecnologia justamente é para diversão, redes sociais, passatempo. Essa semana passada, eu tenho uma turma do primeiro ano do novo ensino médio. E a disciplina, como eu falei, que eu leciono para eles é a educação financeira. Então, entre todos os conteúdos, um dos métodos que eu utilizei foi o infográfico. Primeiro eu trabalhei com eles um pouquinho de sala de aula invertida, em que eles foram em busca de um conhecimento sobre o assunto antes da gente estar em sala de aula. Então, eles foram em busca antes, leram sobre o assunto antes, e quando vieram para a sala de aula, eles já tinham um conhecimento sobre o que a gente ia trabalhar.
E lá a gente conversou sobre o infográfico e percebi que eles não conheciam e a gente ficou pensando juntos em como que a gente ia construir isso. Nisso eu trouxe para eles uma ferramenta que nós já utilizamos na graduação, o Canva, e como todos eles tinham celulares, ou tinha também, a rede estadual hoje ela nos proporciona os tablets, mas a gente acabou utilizando os celulares deles em sala, eles baixaram a ferramenta nos celulares e construíram por meio do Canva os infográficos. Eles buscaram o conhecimento científico do assunto que a gente estava trabalhando e construíram infográficos na ferramenta, compartilharam comigo online e depois apresentaram para a gente todo o trabalho que eles desenvolveram. E quando eles conheceram essa ferramenta, a gente conversou muito sobre a vida deles, o cotidiano deles na comunidade. E muitos deles, eles têm pais, mães que são empreendedores, que têm uma barbearia, que têm um salão de beleza, que têm uma pequena loja, um restaurante, um comércio do bairro. Então, eles perceberam que essa mesma ferramenta que eles utilizaram para construir infográficos, eles poderiam estar construindo folder para divulgar a empresa dos pais, ou futuramente deles próprios, né? Em mídias, em Instagram, em outras mídias. Então, eles acabaram pegando um conhecimento que foi aprendido, que foi construído junto com eles dentro da sala de aula, eles levaram para casa. Eles levaram para os pais, para a família, para tias, tios, avós, para poder aplicar essa ferramenta que eles aprenderam na escola no contexto familiar deles. Então, a disciplina, além do conhecimento científico que a gente trabalhou sobre educação financeira, o método que eu utilizei, a ferramenta que eu utilizei depois, acabou trazendo benefícios para a família. Mas quando a gente fala sobre a utilização de tecnologias, de novos métodos, talvez por eu trabalhar com ensino médio, a gente pense assim, é mais fácil trabalhar com ensino médio. Como eu falei, eu curso mestrado na FURB. E uma das minhas colegas de salas, elas são pedagogas. E a gente está construindo junto um artigo justamente sobre a aplicação de novos métodos e de novas ferramentas dentro da educação infantil. E ela trabalha com crianças de 5 a 6 anos. E a gente pensou no meio de estar utilizando a realidade aumentada para essas crianças. Como eu leciono matemática, a gente ficou discutindo como trabalhar com eles isso. E uma das formas foi mostrando para eles os sólidos geométricos. Então, do círculo, mostrar uma esfera por meio da realidade aumentada. Do primeiro mostrar um quadrado e depois mostrar um cubo na realidade aumentada. De um triângulo, depois na realidade aumentada mostrar a pirâmide. E justamente trabalhar com as crianças a utilização de telas na educação. Inclusive despertando até o interesse dos pais, mostrando que as telas não são só para passar tempo, mas servem também de cunho educacional. Então, são formas diferentes de estar ensinando, utilizando ferramentas diferentes. Trazendo para dentro da sala de aula, inclusive, coisas que eles utilizavam em casa com outros propósitos. Ainda estamos em processo de construção, mas está ficando muito interessante esse projeto. Então, assim, o que eu posso trazer para vocês hoje é que justamente isso, que em vários momentos da minha vida eu me vi em como alcançar um determinado aluno que aprende de uma forma diferente. Por isso, misturando metodologias diferenciadas, eu vi que eu consegui alcançar um número maior de alunos. E essa troca de saberes que ocorre em cursos são muito importantes na formação de um professor. Essa troca de saberes, de inovações, de ferramentas, de métodos,
é muito importante, porque é ela que vai nos auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem. Eu quero só agradecer por essa oportunidade, pela experiência de estar participando desse podcast. Espero que tenha sido enriquecedor para quem tem ouvido. Muito obrigada e um grande abraço. No episódio de hoje, recebemos com muita alegria a professora Graziela Martins Jordão, que atua na rede estadual e na rede municipal de Florianópolis. Nesse episódio, a professora Graziela falou sobre a importância de questionarmos e adaptarmos as práticas pedagógicas, conforme a necessidade dos estudantes. Edição por Lisiane Souza, estudante do curso de Pedagogia da UFSC, monitora da disciplina de Didática. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse podcast. Fique atento aos próximos episódios e continue usando.